Bom dia, nova criatura em Cristo Jesus. É um prazer estar ministrando com vocês aqui, dando continuidade naquilo que a pastora Luciane iniciou. E hoje o Senhor me presenteou a ministrar essa segunda parte para vocês aqui do nosso pós-revisão. Então eu queria abordar aqui a nossa terceira lição. Você que anota, você que está com o seu bloquinho de anotação. Primeiramente eu quero te apresentar alguns que foram por revisão de vida. Eu não tive o privilégio de ainda conhecê-los. Eu sou o pastor Cláudio, estou aqui na Sara Nossa Terra do Itapuã 3 já há alguns anos. É um privilégio, né? E ansioso para ter um contato físico com vocês, amém? Então eu queria, voltando aqui a nossa aula, eu queria que vocês anotassem aí. Iremos hoje trabalhar a terceira e a quarta aula, ou seja, a segunda etapa do nosso pós-revisão. Eu queria que você anotasse aí, não deixe de anotar não, isso é importante. Iremos trabalhar aqui na terceira aula as áreas de contra-ataque. As áreas de contra-ataque. Vocês sabiam que quando vocês aceitaram o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da vida de vocês, de uma certa forma, vocês saíram de uma normalidade, vocês saíram, vamos dizer assim, de um ambiente onde um ambiente natural regia a sua vida, para um ambiente sobrenatural, onde o Senhor é o Senhor agora de sua vida, que os comportamentos que nós, a partir de então, iremos ter, irá reger a nossa vida. Sim, você acabou de aceitar Jesus. Quando nós aceitamos Jesus, o mundo conspira contra nós, o mundo trabalha de uma forma negativa. Você é até mais incisivo, o mundo já trabalhava de uma forma negativa, porém não tínhamos essa sensibilidade. Nós estávamos no meio da multidão, na aglomeração, e por assim ser, não enxergávamos bem. Agora nós saímos do meio da aglomeração, estamos um pouco distante, e por estar distante nós conseguimos enxergar, temos uma visão panorâmica daquilo que acontece no mundo. E esse mundo que você saiu, ele vai trabalhar contra você continuamente. A Bíblia diz que Satanás, as suas hostes, os seus demônios trabalham 24 horas tentando desvirtuar aqueles que o Senhor elegeu. Você foi eleito pelo Senhor. Não pense você que aí está porque é uma decisão sua, não. O Senhor te escolheu para estar aqui, te escolheu para fazer parte do seu exército, te escolheu para estar dentro do seu aprisco. E o Senhor, ele se preocupa contigo. E por assim ser, o nosso bispo teve essa sensibilidade de criar esse pós-revisão para te preparar, para preparar vocês recém-cristão, recém-convertido, para aquilo que o mundo tenta se opor àquilo que o Senhor tem para você. O mundo busca contrário daquilo que o Senhor deseja. Ou seja, o Senhor tem um plano, o mundo trabalha para estragar esse plano que o Senhor tem para nós. E igreja, queria falar para vocês aqui, alunos, futuros alunos do IV, que a terceira aula fala de algumas áreas, onde fala sobre o contra-ataque do inimigo. E lá no livro de Tiago, capítulo, vai lá comigo, você que gosta de anotar, não é gostar, é uma necessidade, tá? Esquece, não é gostar, é uma necessidade que nós temos que anotar para depois estudar, depois meditar na palavra. Ela fala dela mesma, que ela é viva, ela é eficaz, ela funciona. E para ter um funcionamento em nossas vidas, ela tem que ser estudada, ela tem que ser assimilada. Então anota aí para em outro momento você ler com bastante, com mais atenção. Lá no livro de Tiago, capítulo 4, iremos falar aqui sobre 5 áreas onde o inimigo contra-ataca. Ele contra-ataca primeiramente referente aos amigos, os nossos relacionamentos que nós tínhamos. Ele também ataca na nossa família, você vai entender já isso. Ele ataca também através da nossa família. Ele ataca também através da nossa saúde física, emocional e espiritual. A saúde trabalha nesse todo, ele trabalha para nos atrapalhar, ele contra-ataca aí para nos desfalecer. Ele trabalha também
ele contra-ataca também, ele trabalha negativamente também na nossa área financeira, tá? O quarto ponto que ele trabalha, que ele contra-ataca, é na nossa área financeira. E o último ponto aqui do seu contra-ataque é na mente e na alma. Interessante, né? Ele trabalha na nossa mente, ele trabalha na nossa alma. Então saiba você que o inimigo, a Bíblia diz que ele é o pai das estratégias, ele é astuto, ele é o pai da mentira, ele é ludibriador, enganador, e ele vai trabalhar essas áreas aqui para te desvirtuar. Lá no livro de Tiago, Tiago capítulo 4, abre lá comigo, Tiago, nome do meu irmão caçula, Tiago capítulo 4, o apóstolo Tiago no capítulo 4, lá no versículo 4, Tiago 4:4, diz assim, olha só: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constituiu-se inimigo de Deus. Ponto. Interessante, né? Aqui o apóstolo Tiago diz que aquele que é amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Pastor, eu não entendi ainda, me explica melhor. Quer dizer que eu me converti, agora eu não posso mais ter amigo com pessoas que não sejam da igreja? Ponto. Não é bem assim. Mas você tem que entender que o inimigo, Satanás, vai trabalhar, ele vai influenciar aos seus inimigos para que esses seus amigos, esses que são íntimos de ti. Amigos são aqueles que são íntimos, aqueles que estão próximos, aqueles que nós dividimos os nossos anseios. Amigos são aqueles que nós nos relacionamos com ele. Amigos são aqueles que têm poder de influência sobre nossas vidas, que nós contamos os nossos segredos. Por isso ele diz aqui amigos. Então nós temos que ter cuidado agora, a partir de então, porque o inimigo pode trabalhar na vida dessas pessoas, para que essas pessoas possam nos influenciar, ou tentar nos influenciar a voltar ao passado, a voltar às práticas por nós deixadas para trás, a ter comportamentos que um dia nós tivemos, que hoje nós não temos mais. Então esses amigos têm um poder de chamar a nossa atenção, né, por ter facilidade de conexão conosco, de tentar fazer com que nós olhemos na janela do passado. Isso é perigoso. Então, pastor, então me explica, quer dizer que eu tenho que cortar as minhas amizades todas com eles? É interessante, bom seria se nós fôssemos radical nesse ponto, né? Mas também não é bem assim, gente. O que nós temos que entender? Eu tenho que afastar dos meios que um dia eu vivia, que eu me afastei, porém, eu só posso ter um contato mais íntimo com aquelas pessoas ou com aqueles meios que um dia eu estivera, se eu estiver sarado por completo, maduro por completo, de uma forma que eu e os meus novos irmãos que Cristo me apresentou comigo, possamos trazer aquelas pessoas que um dia eu estivera com eles, agora para o seio da igreja, para o corpo da igreja. Então eu tenho que diminuir a frequência, ou para zerar, né, os hábitos que eu tinha, as reuniões frequentes que eu tinha. Eu tenho que ter cuidado com as amizades que, infelizmente, as maiorias, quando nós estamos no mundo, claro que existem as pessoas boas, claro que existem pessoas que não são cristãs, que são pessoas maravilhosas, são pessoas especiais, pessoas que têm uma visão de Deus interessante, tem uma pessoa que tem caráter, tem uma pessoa que tem um comportamento assim, que não deixa suspeita. Porém, mas a maioria delas, infelizmente, é pessoas que tentam nos resgatar para o passado. Então, meu querido, se você quer crescer, se relacione com pessoas que sejam maiores do que você, que te dê uma visão ampla, pessoas que sonham alto, para você estar ao lado dessas pessoas, para também sonhar alto, pessoas que sejam íntimas de Deus, para que assim como elas, você também seja íntimo de Deus, pessoas que te fazem olhar para o horizonte aonde Cristo está. Essas são as pessoas que Cristo tem para você, que deseja que você possa andar agora. Então, não volte para as amizades do passado, amizades alheias, amizades que não tem mais nada a cooperar para você. Você sim terá, quando estiver pronto, o que cooperar com elas. Você sim terá o que apresentar de bom a elas quando o momento que o Senhor te forjar, que o Senhor te dê maturidade. Amém?
Então cuidado com os inimigos, com os amigos. O inimigo também trabalha, contra-ataca na nossa família. Interessante, né? Como a nossa família, ela... Por quê? Porque isso é um óbvio, né? Porque as pessoas que nós amamos, os nossos familiares, o posicionamento, as palavras dela tem força, né? Tem força no nosso coração. Quando alguém que nós não temos nenhum vínculo, vamos dizer assim, nenhum grau de intimidade ou de harmonia nesse sentido, quando elas falam não tem importância nenhuma. Mas quando é alguém de dentro de casa, alguém que nós amamos, alguém que corre o sangue do nosso sangue, alguém que divide o mesmo telhado, alguém que divide a mesma mesa, quando essas pessoas criticam, dói mais. Então o inimigo, cuidado, o inimigo irá usar familiares para tentar te desvirtuar, para tentar te desanimar. Você ouvir da sua mãe, do seu pai, do seu irmão, do seu marido, de alguém, né, da sua casa dizer que papo é esse de crente, esse negócio de crente não está com nada, ficou agora fanático, só pensa em igreja, só pensa em ler Bíblia, aquela coisa quadrada que muito de nós ouvimos, infelizmente. Você acredita que já ouviu algumas vezes, né? Então, calma, a sua briga não é contra a carne, tá? A sua briga não é contra a carne, as pessoas físicas. Lembra? O inimigo, ele tem um poder de, infelizmente, de influenciar as pessoas, e essas pessoas se opor à vontade de Deus, demonstrar comportamento de quem se opõe à nossa vontade de querer se aproximar de Deus. Vocês entendem isso? Então a sua briga não é contra elas. Quando essas pessoas, os seus familiares, querer intervir, criticar, falar, manifestar insatisfação com agora a sua nova vida, vocês tenham um comportamento simplório, de humildade, interceda por elas, ore por elas. E outra coisa, olha só, atitudes falam muito mais do que 1000 palavras. Não responda. Toda ação requer uma reação, sim ou não? Então não reaja. Apenas tenha um comportamento de quem realmente está separado, realmente mudou, foi transformado. Aí você sim, né? Você dará um testemunho de Cristo na sua vida. Vocês conseguem entender isso? Então vamos lá. E o terceiro ponto aqui é saúde. Na saúde, lá no livro de Êxodo. Abre lá comigo o livro de Êxodo, eu vou... Êxodo, capítulo 23, anota aí Êxodo, lá no comecinho, né? Ali narra a história do povo hebreu, maravilhosa, os nossos antepassados pela fé. Êxodo capítulo 3, versículo 23 e 25. Êxodo 3, Êxodo 23. Eu procurei uma Bíblia aqui bem atual para vocês aí, uma tradução de melhor assimilação. Êxodo 23, 25. 23, 25, tá? Olha só. O que diz aqui a palavra do Senhor, né? Moisés: e servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de vocês as enfermidades. Que maravilha, hein? Isso é uma promessa do Senhor a nós, tá bom? Satanás, ele irá trabalhar nessa área, né? Trazendo coisas negativas, porém o Senhor aqui nos garante, né? Que ele, olha só, e servireis ao Senhor vosso Deus, se nós o servirmos, e Ele abençoará o vosso pão, ou seja, traz sustento. Ele fala pão, fala disso, de sustento, água, que sacia a nossa fome, a nossa sede. E eu tirarei do meio de vocês as enfermidades. Ele nos promete aqui não apenas saúde, mas Ele nos promete aqui que nos sustentaria com a sua destra poderosa, com a sua mão firme. Amém, amém? E Satanás vai trabalhar de todas as formas para trazer a nossa tenda maldições através de enfermidades. Fala comigo, misericórdia. Não é através das finanças, igreja. Através das finanças também é interessante, lá no livro de Filipenses, nas cartas do apóstolo Paulo, às igrejas italianas e romanas, que seria a futuras Europas lá o Filipenses, capítulo 4, olha só, 4:19, aqui ele fala sobre finanças. 4:19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades
em glória por Cristo Jesus. É uma necessidade que muitas vezes na vida financeira faz as pessoas desistir da igreja. É a necessidade de buscar o pão do dia a dia que faz você desistir das coisas de Deus. É quando é apresentado a você o compromisso de dizimar e ofertar, que as pessoas elas não entendem, e por assim não entender, sendo bombardeada pelas pessoas lá fora que não entendem, fazem minar a sua fé, roubar a sua fé, a ponto de você não entender ou não se deixar entender a vontade de Cristo. Então, Satanás ele trabalha na nossa área financeira, roubando, minando aquilo que o Senhor deseja que nós possamos conquistar. Mas o Senhor ele garante aqui a nós, como ele garantiu lá no livro de Êxodo aos Hebreus, pão, o dia a dia e a proteção, e sem enfermidades. E aqui ele promete também que ele ia nos suprir segundo as suas riquezas. O Senhor é dono de tudo, ele ia nos suprir segundo a sua riqueza. Ele nos irá suprir todas as nossas necessidades. A todas as necessidades que nós possamos ter, o Senhor vai suprir em nome de Jesus. Amém, queridos? E o último ponto aqui é o ponto, não que os outros demais aqui trabalhados não sejam, mas esse ponto aqui ele é sensacional, porque fala da mente e da alma, né? É interessante isso, porque o apóstolo Paulo ele fala muito sobre isso, sobre mente, né? Sobre aquilo que os nossos olhos veem, aquilo que os nossos ouvidos veem. A nossa alma, ela é bombardeada pelas janelas, né? Que são aquilo que nós vemos ou ouvimos. Então o livro de Romanos, rapidamente, Romanos, desculpa a pilha aqui, é porque o nosso tempo realmente, nós temos um cronograma a seguir, e o tempo aqui ele é bem hábil. Então aqui, Romanos tem que ser bem hábil. Romanos capítulo 12. Romanos 12, sensacional, gente. Romanos 12, 1. E aqui, ó. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformado com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, rapidamente, em poucas palavras, nós temos que renovar a nossa mente, o nosso entendimento, pois só assim, com a mente renovada, nós iremos entender e experimentar a maravilhosa vontade de Deus para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Eu quero já passar aqui para a quarta aula, né? Vocês viram aqui as áreas do contra-ataque, onde ele pode contra-atacar. Vamos recapitular rapidamente as áreas de possíveis contra-ataques do inimigo. Ele ataca através da vida dos nossos amigos do passado, através dos nossos familiares, através da saúde, através das finanças e através da nossa mente, né? Bloqueando, cauterizando a nossa mente, não deixando os novos ensinamentos do Senhor fazer morada no nosso coração. Então vamos lá, pessoal, a nossa quarta aula, a segunda parte aqui desse contexto aqui, a quarta aula fala sobre como posso deter Satanás. É uma pergunta aqui que eu reproduzo a você. Como você pode deter Satanás, o inimigo astuto? Como pode alguém deter um ser tão astuto, tão ardiloso, pai das estratégias, mentiroso, ludibriador, enganador, capaz de tornar anjo de luz para te desviar? Como isso pode ser detido? Vou te explicar aqui agora. Olha só, nós podemos sim, eu e você, nós podemos sim deter Satanás da seguinte forma. Primeiro, usando a autoridade dada por Deus para amarrar as forças das trevas. Ou seja, você pode sim deter Satanás e suas hostes em sua vida, na vida das pessoas que você ama, através da autoridade que o Senhor te deu, que o Senhor outorgou a você quando você aceitou Ele como um Senhor único e Salvador da sua vida. Então você pode deter com a autoridade que o Senhor te deu, meu querido. Isso é promessa. Isso está lá no livro de Lucas capítulo 11, anota aí, Lucas capítulo 11, versículo 21 e 22, fala sobre isso, a autoridade que o Senhor nos deu para expulsar demônios, para amarrar, para aniquilar, né, para desmanchar
as obras do mal através, né, da autoridade dada por Deus. E no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 17 a 19, fala sobre isso. Então vamos lá, anota aí como a palavra do Senhor nos ensina a deter o inimigo através da autoridade dada por Deus. Está no livro de Lucas, capítulo 11, versículo 21 e 22. Lucas, capítulo 10, versículo 17 e 19. Amém, queridos? Vamos lá. Outra forma de nós determos Satanás, além da autoridade dada por Deus, é tapando as brechas das nossas vidas. Nós temos que entender que Satanás, ele atua ou pode atuar ou ganha direito de atuação em nossas vidas quando nós deixamos brechas. Você sabe o que é brecha? Eu gosto de usar um exemplo bem simplório aqui, você vai entender. Você sabe, na sua casa aí, ou na casa de um amigo seu, não sei, tem uma parede que não está rebocada, ela só está o tijolo cru. O pedreiro deixou lá, fez lá, está só o tijolo cru. Com o tempo, com o passar do tempo, chegando sol e chuva, aquelas frestas daqueles tijolos, eles serão habitados por bichos peçonhentos, larvas, insetos, né, no geral, e coisas impuras. Eles vão fazer morada na seguinte brecha dos tijolos que ali estiverem sem reboco, estiverem cru. Estão com brecha. Então, se tem brecha, dá espaço para morada. Eu costumo falar aqui que as brechas, elas têm que ser tapadas nas nossas vidas, como se eu ou você chegasse e rebocasse aquela parede que só estava o tijolo cru. Se nós pedíssemos a um pedreiro que rebocasse uma parede com a massa forte de cimento e rebocasse toda ela, e aonde antes tinha brecha, agora só tem uma parede revestida de cimento. Vai bater sol, vai bater chuva e a parede estará intacta. Não haverá lugar para morada de inseto, para bicho peçonhento. Vocês conseguem entender? Então nós precisamos de um revestimento. Nós temos que lançar por terra, né, ou deixar as brechas de nossas vidas. Brecha fala de pecado, né? Brecha fala de comportamento antigo que um dia nós deixamos e de vez em quando alguns voltam a fazer, ou praticar, ou pensar. Então nós temos que lançar isso por terra. Aniquila todos os hábitos, todos os costumes, todas as falas, forma de falar, forma de pensar, os seus comportamentos antigos, eles não podem voltar para os dias de hoje, porque eles abrirão brechas. Vocês conseguem entender isso? E o Satanás trabalha nas brechas. Então, se você quer deter Satanás, revista a sua vida em santidade, pureza, estando sim sempre buscando se aproximar do Senhor. Lá está no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 27. Tá bom? Efésios 4, 27. Né? É interessante aqui. Aqui a atitude de fechar as portas. Elas falam aqui, fazer aqui um mix para a gente ganhar tempo, né? Aqui fala o apóstolo Paulo aqui fala de umas portas, né? O exemplo aqui do bispo, de umas portas que tem que ser fechada e colocado o cadeado para dentro, né? Interessante, né? Então estará ali selada, guardada, né? Protegida das coisas de fora do mundo. Amém, queridos? Efésios 4, 27. E eu quero te apresentar aqui a outra forma, a terceira forma de você deter Satanás. Primeira forma, não esquece? Você lembrou? Anotou aí? A segunda forma você anotou? Então eu vou te passar a terceira agora, tá bom? Primeiro, usando de autoridade. Segunda forma de deter Satanás, evitando as brechas. E a terceira, usando as armas. O que é arma, pastor? Vou agora pegar uma arma aqui e sair atirando aí, né, de quem não é convertido, nas pessoas. Não, calma, vou explicar aqui agora. Primeiro, o poder do sangue de Jesus é uma arma poderosa. Apocalipse, capítulo 12, versículo 11. O poder do sangue de Jesus, do nome de Jesus. Segundo, o poder do nome de Jesus. Marcos 16, 17, outro exemplo. Mais um exemplo, o uso da armadura de Deus. Usar a armadura, se revestir, se guardar, se proteger com a armadura, a qual o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 6, onde nós iremos estar protegidos pela armadura que não será construída com material. A Bíblia fala que ela não é construída com metais humanos, mas ela é construída com material divino, celestial. Essa armadura, se nós revestirmos por ela, nós estaremos
protegidos e deteremos Satanás. Efésios capítulo 6, versículo de 10 a 18. Amém? O último ponto aqui é meus inimigos e como vencê-los. Meus inimigos e como vencê-los. O mundo. Vamos lá. Aqui eu me atrapalhei um pouco aqui. Então vamos lá. Você já anotou aí? Então vamos lá. Então as armas foram essas que eu te passei. Agora vamos lá. E os meus inimigos, como vencê-los? Pastor, como eu venço os meus inimigos? Primeiramente eu quero te dizer aqui algo pessoal meu. Os seus inimigos não terá você como inimigo. Até porque a batalha do crente, quem luta não é o crente tem as suas lutas, e o Senhor sabe como você luta as lutas, que Ele te treina para isso. Acabei de pouco tempo falar sobre isso. Mas aqueles que se opor a você, ele tem que se opor ao Senhor, porque o Senhor estará radiante de todas as suas lutas. Os seus inimigos têm que encarar o Deus Altíssimo. É como se você fosse um irmão caçula. Você tem irmão caçula? Já levou seu irmão caçula para a escola? Já foi buscar seu irmão caçula? Quando o seu irmão caçula lá apronta, ele fala para você que um coleguinha lá fez alguma coisa que ele não gostou, fez ele chorar, ele fala para você, sim ou não? Por quê? Porque ele sente segurança em você. E você vai lá resolver a situação, sim ou não, gente? Você que ama o seu irmãozinho, o seu parente, ou essa criança que você cuida, da mesma forma é o Senhor. Quando os meus inimigos se oporem a mim, eu vou orar, vou reivindicar que o Senhor resolva essa batalha para mim. O Senhor vai tomar conta dessa situação para mim. É basicamente isso, amém? E nós vencemos o mundo e os inimigos com a oração. Mateus capítulo 7, versículo 7 e 8. Vencemos a nossa carne, que é o nosso inimigo também, que Satanás trabalha através da nossa carne, através do nosso desejo, através da nossa concupiscência. O apóstolo Paulo diz que nós travamos uma batalha continuamente contra a carne. O Espírito que o Senhor concedeu a mim, o Espírito que o Senhor concedeu a nós, está ali para nos auxiliar, para nos ensinar sempre as decisões a tomar, ao passo se dar, e a carne quer ir a todo momento se opor ao Espírito, e o Espírito se opor à carne. Ou seja, sabe como é que eu vou sempre vencer a minha carne? Quando eu jejuar, quando eu fazer com que o corpo esteja desfalecido. O corpo desfalecido, o corpo fraco, o Espírito vivificado. O Espírito irá vencer todas as vezes que a carne se opor a ele. Vocês conseguem entender isso? Amém. E o diabo é vencido através da palavra de Deus. Fala comigo, aleluia. Uma palavra, meu irmão amado, a palavra poderosa, que da sua boca sempre sai palavras de bênção, palavras que determinam as pessoas que você ama, a vitória, que abençoa, em nome de Jesus. Lá no livro de Mateus capítulo 22, versículo 29. Recorde sempre, viu, que todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Em todas essas coisas que aqui foram faladas, ditas, que você anotou, nós seremos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Queridos, o Senhor trabalhou a nosso favor. Não foi à toa que o Senhor passou por todo o processo de sofrimento, de crucificação, e depois de sua morte carnal ascendeu ao céu. Foi para isso, para olhar lá do céu, depois de ter escolhido a você, ter colocado você naquele revisão de vida, e agora tem observado, acompanhando você, querendo aprender mais dele, colocando essas estratégias, esses ensinamentos em prática em sua vida, tanto na primeira, na segunda aula, como na terceira e na quarta agora, que você possa colocar em prática, não seja apenas ouvinte, mas seja sim ouvintes e especialmente praticantes. Que o Senhor te dê muita força, que o Senhor te dê muita sabedoria, sensibilidade para entender aquilo que Ele espera e quer de você, que você tenha um relacionamento íntimo com o Senhor, que o Senhor te faça, em nome de Jesus, mais do que vencedor em Cristo Jesus, que o Senhor te acompanhe, te dê uma semana de vitória, que se você precisar, meu querido, de alguma coisa, nós estaremos aqui à sua disposição. Você sabe como nos encontrar. Se quiser um contato pessoal para nós conversarmos, tirar alguma dúvida, os líderes estão aí, e nós aqui também estaremos sempre à sua disposição, pois a nossa missão é te servir. Amém? Um beijo no coração, querido, fica na paz do Senhor Jesus Cristo.